nesse momento, nesta hora. Amém. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Quem está feliz aí, diga glória a Deus. Glória a Deus. Pega sua Bíblia então, abra conosco em Salmo 37. Eu quero ler o versículo 3, 4, 5 e o 7. E o 6 eu vou deixar por último. Salmo 37, versículo 3, 4, 5, 7 e o 6 vai ficar por último. Eu posso dizer que houve aqui uma soma de fatores que contribuiu para que a gente chegasse até nesse momento, e eu digo que foi até uma confirmação de Deus. Essa última canção que foi cantada, inclusive, tem tudo a ver com o que eu vou falar agora aqui. Salmo 37, versículo 3 diz assim: confia no Senhor e faze o bem, assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Descansa no Senhor e espera nele, e não te enfades por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa maus desígnios. Para ser breve aqui, nós pensamos em salmos, nós pensamos em louvores, e muitas das vezes nós desconsideramos as circunstâncias em que cada salmista se encontrava quando eles compuseram os seus cânticos, quando eles compuseram os seus salmos. Sabemos que esses salmos são sim de inspiração divina, foi o Espírito Santo que inspirou aqueles homens a escrever esses salmos lindos que a irmã Ivone leu, que o pastor Guilherme abriu o culto e daqui a pouco vai falar de mais um. Então nós temos ali nos salmos inspiração de Deus. Quem crê que salmos são inspirados por Deus, diga glória a Deus. Mas, apesar de serem inspirados por Deus, esses salmos foram escritos dentro de um contexto de vida, dentro de um contexto de vivência, dentro de um contexto que respeita a realidade que cada um estava passando. Por exemplo, nós temos o Salmo de Asaf, no Salmo 73, onde ele estava numa realidade. Nós temos o Salmo 51, que o pastor pregou aqui um dia desses, que Davi também estava numa realidade. Cada um deles estava vivendo uma realidade. E aí, eu quero acrescentar, qual era a realidade? Será que quando Davi escreveu o Salmo 51, estava tudo bem na vida dele? Será que quando Asaf escreveu o Salmo 73, estava tudo ótimo na vida dele? Será que quando o salmista que compôs o Salmo de número 37, estava com tudo dando certo na vida dele? Estava com o coração alegre porque estava tudo ótimo, a mil maravilhas? Às vezes a gente pensa assim, a gente se reuniu aqui nesse louvorzão e talvez alguém pense que é só para expressar a alegria por estar dando tudo certo na sua vida. Na verdade, como o pastor ainda disse há pouco, nós podemos sim estar passando por lutas, podemos sim estar passando por aflições, por angústias, mas ainda assim, pelo Espírito Santo, nos é dada a força para a gente louvar, para a gente glorificar, para a gente celebrar a Deus. Quem crê assim, diga glória a Deus. Então, quando a gente lê os salmos, a gente encontra direcionamentos comportamentais pontuais para que a gente saiba lidar com as diversas situações que a gente enfrenta na vida. E na vida a gente enfrenta lutas, na vida a gente tem aflições, na vida a gente tem adversidades, na vida a gente tem percalços, mas os salmos nos inspiram porque nos mostra uma forma pela qual nós podemos passar por esses dias. O salmista aqui diz: confia. Quem entende que tem que confiar no Senhor, diga glória a Deus. O salmista diz: deleita-te também no Senhor. Quem entende que deve se deleitar no Senhor, diga glória a Deus. O salmista diz: entrega. Quem entende que deve entregar também algo para o Senhor, diga glória a Deus. E ele diz uma última coisa: descansa. Então nós temos 4 verbos aqui: confia, deleita, entrega e descansa no Senhor. Em meio a lutas, em meio a provações, em meio a adversidades, em meio a aflições, em meio a angústias, em meio a perseguições, em meio a tudo que nos acontece nessa vida. Então veja, nós não somos super-humanos que a nossa vida está dando super certo. Os salmistas não eram super-humanos, não eram super-homens para quem estava dando tudo certo. Todos eles estavam vivendo contextos de luta, de sofrimento, mas ainda assim foram inspirados a louvar a quem? A Deus. Foram inspirados a glorificar o nome do Senhor. Assim, quando a gente lê aqui que a gente deve confiar, se deleitar, se entregar e descansar no Senhor, a gente está sendo direcionado a viver de uma maneira objetiva, independente do que esteja acontecendo na nossa vida, numa postura de louvor, numa postura de adoração a quem? A Deus. Fala para essa pessoa do céu: as tuas lutas não determinam que você deve se posicionar como derrotado, fracassado. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Porque no meio das tuas lutas você pode confiar.
Você pode se deleitar, você pode entregar, você pode descansar no... Quem crê nisso, diga glória a Deus. E aí nós temos uma esperança no final desse trecho. E qual é a esperança que nós temos? Está no versículo 6, que diz assim: e Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o meio-dia. Isso aqui é promessa de Deus para a minha vida. Se houver pessoas dispostas a confiar, a se deleitar, a entregar e a descansar no Senhor, há a esperança de que Deus fará sobressair a nossa justiça como a luz, de que Deus fará o nosso direito brilhar como o meio-dia. Quem crê nestas palavras, diga glória a Deus. Então vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Se você está disposto a confiar, a se deleitar, a se entregar e a descansar no Senhor, Deus abençoe a vida de todos vocês. Amém ou não amém?